Oi pessoal, eu sou o Reinaldo Ferraz e eu estou fazendo aqui essa apresentação porque eu apresentei esse trabalho na The Web Conference no ano passado, na trilha History of the Web, contando um pouco sobre a minha história, contando um pouco sobre o meu envolvimento com a web, como a web impactou a minha vida. E como foi uma apresentação para um grupo pequeno, dentro de uma trilha específica, eu resolvi fazer essa apresentação em português. Então, a ideia aqui é apresentar esse trabalho que foi apresentado na conferência The Web Conference em Singapura, em maio de 2024. Bom, eu começo falando um pouco sobre o meu passado, né? Eu nasci no final dos anos 70, na região de Cidade Ademar, em São Paulo, e esse aqui é um típico cenário da região do bairro, né? Então, criançada brincando na rua, carros abandonados ali no meio da rua, cachorro solto por aí. Nessa mesma época, por volta de final dos anos 80, né, especificamente 1988, a gente tem a internet chegando no Brasil, só que a princípio só para o ambiente acadêmico. Então, em 1988 foi feita a primeira conexão à internet entre a FAPESP e a ESNet nos Estados Unidos. Em 1994, quando eu tinha aproximadamente 17 anos, eu comecei a trabalhar numa companhia aérea como office boy, então eu tive que deixar esses longos cabelos para poder trabalhar usando um uniforme e uma gravatinha. Então, nessa época, eu nunca tive nenhum contato com computadores. Nesse mesmo ano, em 94, em dezembro desse mesmo ano, a gente tem a internet para o público em geral no Brasil. Então, aqui tem um print de um comunicado da Embratel disponibilizando a internet de forma comercial no Brasil. Então, quando eu trabalhava de office boy, muitas vezes eu tinha que ficar no lugar da secretária, que estava sempre atrasada, e aí eu ficava atendendo ligações e cuidando de algumas atividades dela. Então, eu comecei a me envolver com computadores, comecei a mexer no computador dela e comecei a aprender um pouco sobre MS-DOS. Então, não só MS-DOS, mas outros softwares como Printmaster, Lotus 123. Então, aprendi a fazer aqueles banners em formulário contínuo, naquelas impressoras matriciais, né, cartões de aniversário também. Então, foi meu primeiro contato com computadores, foi nessa época. Eu não tinha computadores em casa, afinal eu trabalhava como office boy, e nessa época era um período bem complicado, porque a gente tinha uma inflação, em 89 a inflação foi mais de 1 milhão%, né, nessa época. Então era bem complicado a gente ter um computador em casa nessa época. Até que, finalmente, em 1997, eu resolvi comprar meu primeiro computador. Era um 486 DX400 com um CD-ROM de 4 velocidades. E, claro, não tinha modem, porque eu também não tinha dinheiro para poder pagar um plano de internet. Só para vocês terem uma ideia, em 1997, quando o UOL ele lançou o seu serviço de internet, esse serviço custava R$ 25 por 10 horas por mês de acesso à internet a 2 Mbps. Então, era uma velocidade extremamente lenta e extremamente cara ainda para os padrões da época. E aí, em 1995, eu entrei para a faculdade. Eu fiz um curso de educação artística com ênfase em computação gráfica e multimídia, e o curso era muito focado em design digital, em arte digital. Então eu aprendi a utilizar softwares como, na época ainda, Photoshop 6, Director 5, CorelDRAW 5. Então eu aprendi uma série de coisas relacionadas ao design. E aí na faculdade eu tive meu primeiro contato com a web. Ninguém sabia muito bem como funcionava a web nessa época, tanto que eu tive professores que ensinavam a gente que o atributo que serve para a gente descrever imagens em uma página web, o professor dizia que o atributo Alt ele era um tooltip para o Internet Explorer, que quando você passasse o mouse sobre a imagem, ele exibiria um tooltip, mais ou menos como um atributo title. E na verdade isso não era um recurso do Internet Explorer, né? Isso daí era um bug que foi amplamente documentado. Depois eu só fui aprender isso muitos anos depois, né? Quando eu deixei a universidade, né, no final da faculdade, na verdade, eu já sabia, né, sabia mexer um pouco no Photoshop, a desenvolver na web utilizando um software chamado Lair Homesite, que depois foi comprado pela Macromedia, e entrei numa empresa, na minha primeira empresa, trabalhando como desenvolvedor, né, como web designer.
Então era bem complicado na época, né? Final dos anos 90, a empresa ela tinha um modelo de negócio bem curioso, né? Que os sites, na maioria das vezes, não eram pagos em dinheiro, né? Os sites eram pagos por pizza, bicicleta. Bom, e nessa época também eu já estava trabalhando, né? Profissionalmente com web, então eu comprei meu primeiro modem, né? O primeiro modem de 14.400 kbps, né? E fiz um pacote de 30 horas de internet por mês. E aí que eu fiz o meu primeiro site. Foi um experimento baseado num trabalho de faculdade da época, que era sobre profecias, final do mundo, ano 2000 e um monte de coisa, né? E foi curioso porque, claro, pela falta de conteúdo online, esse conteúdo ele foi bem divulgado na época, chegou a sair no jornal, chegou a sair em revistas, esse site. Então foi bem interessante, teve uma repercussão muito boa e foi um bom experimento. Nesse site eu fiz vários experimentos, né? Um deles foi pegar um código de um tabuleiro do jogo do copo, né? Ele estava todo em inglês e transformar para o português, né? Trazer para o português. Era bem complicado, então era legal porque dependendo da forma da resposta você tinha um ponteiro que escrevia ele escrevia a resposta, né? Ele passava pelas letras, ou então ele respondia por sim ou não e dava os números, né? Então foi bem interessante, me ajudou bastante, principalmente a estudar JavaScript e outras tecnologias importantes para a época. E nessa mesma época a gente teve a guerra dos browsers, né, entre o Netscape e o Internet Explorer. Então eu lembro que a gente não podia utilizar alguns elementos, por exemplo, Marquee ou Blink, que funcionaria em um navegador ou em outro ele não funcionaria. Por isso que a gente colocava aqueles botõezinhos, né, de melhor visualizado no Internet Explorer ou no Netscape. E desenvolver nessa época era bem complicado, porque existia um modelo bem esquisito, que era você desenhar o site no Photoshop e você picotava ele, né? Você fatiava ele e colocava ele dentro de tabelas, né? Todas essas imagens dentro de tabelas. Então, imagina, por uma época que a velocidade da conexão era extremamente lenta, era muito complicado a gente poder ter sites com essa quantidade de imagem. E também começaram a surgir os sites em Flash, né? Então, eu lembro que no começo dos anos 2000, o que mais se queria fazer eram sites com essa pirotecnia, estilo i4U, né? De bolinhas rodando, logo, música e uma série de efeitos sonoros. Bom, em 2004, eu apliquei para uma vaga no NIC-BR, na época não era nem NIC-BR, era Registro BR só, para trabalhar como webmaster, para fazer a atualização dos sites do NIC. Então comecei a trabalhar atualizando e desenvolvendo sites. E na época eu também não tinha tanto conhecimento sobre padrões web, né? Então até porque não era tão simples encontrar conteúdo sobre padrões web nessa época. Eu comecei a me envolver com padrões web nessa época. E aí, em 2004 também, aconteceu uma coisa que mudou a minha vida, que foi uma lei, na verdade o decreto 5.296, ele era o primeiro documento que falava sobre acessibilidade digital em sites governamentais brasileiros, né? Então, claro, o NIC-BR não é um ente governamental, mas existia um interesse de que os sites eles também fossem acessíveis, e comecei a me envolver, comecei a estudar esse tópico de acessibilidade. Foi aí que eu comecei a estudar e comecei a me envolver, e até que em 2008 surgiu a segunda versão das Diretrizes Internacionais de Acessibilidade, o WCAG. Então, a partir dessa publicação, eu comecei a estudar esse documento. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse documento, eu li esse documento inteiro, comecei a estudar ele, comecei a fazer anotações sobre ele. A partir desse documento, eu criei um arquivo de PowerPoint com aproximadamente 900 slides, com todas as técnicas suficientes para poder garantir a acessibilidade. Foi uma coisa insana que eu não recomendo para ninguém, mas foi algo que me ajudou a estudar. Aqui eu tenho um print de uma versão um pouco menor, de 798 slides, que eu ainda encontrei, mas foi algo que me ajudou a entender um pouco sobre acessibilidade digital. E aí, a partir daí, isso me motivou muito a estudar e a me envolver mais com esse tema de acessibilidade. Então, eu comecei a dar palestras sobre acessibilidade e me envolver com mais alguns projetos. E aí, durante uma conferência na WWW de 2011, lá em Hyderabad, na Índia, eu fui convidado pelo time do W3C Brasil para participar do time e liderar as iniciativas de acessibilidade. Então, entre elas, eu ajudei na tradução autorizada do WCAG 2.0 em português, e até colaborando
com leis locais, né? Até como a própria lei brasileira de inclusão, que a gente conseguiu inserir um parágrafo sobre o uso, sobre acessibilidade digital, insights na web. E a partir daí eu comecei a me envolver com vários projetos de acessibilidade, né? Então, talvez os mais recentes que eu poderia apontar aqui são a norma brasileira da ABNT, né? de acessibilidade em dispositivos móveis, né? Foi a primeira norma da ABNT sobre acessibilidade em aplicativos para celular, e a TIC Web Acessibilidade, né, que coleta websites e verifica acessibilidade digital. Esses são só alguns deles, né? Tem prêmio de acessibilidade, tem uma série de outros projetos que eu me envolvi durante esse tempo. E esse envolvimento com acessibilidade me motivou a conquistar algumas coisas de muito valor para mim. Um deles foi poder escrever um livro, foi o meu primeiro um livro que eu escrevi por completo, sobre acessibilidade digital, porque eu queria que esse livro ele fosse uma forma fácil para que as pessoas pudessem estudar acessibilidade, que não fosse necessário criar um PowerPoint de 900 slides para aprender acessibilidade. Eu queria fazer algo que fosse simples. E aí, em 2023, eu fui premiado pelo Prêmio Líderes de Acessibilidade, promovido pela HandTalk, como um dos profissionais de acessibilidade do ano. Então, eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento e poder perceber que todo esse trabalho com acessibilidade ele tem sido bem reconhecido. Bom, então, só para finalizar, a web foi essencial para minha carreira, né? Sem a web, provavelmente não estaria aqui contando essa história nesse vídeo. A web também foi muito importante porque eu pude ajudar a comunidade local, principalmente produzindo conteúdo em português sobre padrões web e acessibilidade digital. E eu acho que aquele adolescente cabeludo lá de 17 anos, né, que teve que cortar o cabelo para trabalhar numa empresa aérea, né, usar uniforme, eu acho que ele estaria bem orgulhoso do caminho que a gente trilhou nesses últimos 30 anos. Então eu estou muito feliz com esse caminho que eu trilhei, por isso que eu queria também contar um pouco dessa história para vocês. Bom, eu agradeço a quem assistiu até aqui. Se você quer falar comigo, meus contatos estão aqui, meu e-mail é reinaldo@nick.br e você me encontra pela internet por @reinaldoferraz.